Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aqui é o Atalaia, cumprindo o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 16, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo os irmãos, os nossos ouvintes, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estamos aqui com mais um trabalho do Atalaia, cumprindo o ID para a glória de Deus. Aleluia. Já distribuímos literatura para os nossos irmãos e amigos. Já oramos pelos os ônibus na van que vão estar viajando agora. Daqui a pouco nós vamos fazer mais uma oração pelos comerciantes, pelos vanzeiros, pelos mototáxi, por todos aqueles que fazem parte deste trabalho aqui na rodoviária do quilômetro 6. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, versículo 3, dizendo: Senhor, o meu criado está em casa doente e sofre muito. Versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Versículo 8, o centurião respondeu dizendo: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado, o meu empregado, ficará curado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus, quando Jesus ele começa o seu ministério, Jesus ele não começa pregando sobre filosofia. Jesus ele não começa pregando sobre religião. Jesus ele não começa pregando sobre tradição. Jesus ele começa pregando a palavra. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus chega em Cafarnaum. Quando Jesus chega ali em Cafarnaum, a Bíblia diz que chegou junto dele, se aproximou-se de Jesus um centurião, ou seja, um comandante, um oficial do exército romano, o homem que tinha ao seu comando 6 soldados romanos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chegou até Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi em busca de Jesus. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto.
O momento de buscar a Deus, meu querido, é agora. O momento de buscar o Senhor é agora. Louvado seja Deus. Busque ao Senhor. Vá ao encontro do Senhor. Enquanto a igreja está na terra, busque ao Senhor enquanto a igreja está na terra. Busque ao Senhor enquanto o Evangelho está sendo pregado. Busque ao Senhor enquanto a porta da salvação ainda está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele oficial romano, aquele comandante romano, ele vai em busca de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Mas o que faz ele ia em busca de Jesus? O que faz ele ir ao encontro de Jesus? O versículo 6 vai dizer que quando ele se aproxima de Jesus, ele diz para Jesus: Senhor, o meu empregado está enfermo e sofre muito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz. Ele vai em busca de Jesus por causa de um problema. E o interessante é que o problema não era com ele. O problema era com um dos seus empregados que estavam enfermos, que estava doente. E ele vai em busca de Jesus, porque ele tinha a certeza, a convicção que Jesus podia curar o seu empregado, o seu criado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Por que para Deus nada é impossível? Porque Deus é o Deus do impossível. Deus faz o impossível se tornar possível na nossa vida. Quando nós cremos na sua palavra e quando nós buscamos a Ele, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz para Jesus: o meu criado está doente e sofre muito. E Jesus diz para ele no versículo 7: eu irei até ele e lhe darei saúde. Glória a Deus. E ele sabia que se Jesus fosse até ele, até o empregado dele que estava doente, que estava acamado, ele sabia que Jesus curava ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o versículo 8, ele diz para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado, o meu empregado ficará curado. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ele age com humildade. Quando ele diz para Jesus que ele não era digno de receber Jesus na sua casa, ele age com humildade, ele se humilha. E nós não somos dignos mesmo. Nós não somos dignos de nada da parte de Deus. O que ele estava falando é uma verdade para todos nós. Nós não somos dignos de salvação.
Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Mas João 3,16 diz que Deus, pelo seu infinito amor, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não somos dignos, mas Deus, pelo seu imenso amor, enviou o seu Filho para nos salvar. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A palavra graça, no original do Novo Testamento, significa favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não éramos dignos dessa salvação, mas Deus, pelo seu imenso amor, enviou seu Filho para nos salvar. Nós não éramos merecedores desta salvação, mas Deus, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho para nos salvar. Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno, aleluia, mas diz somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Assim como ele estava crendo que se Jesus fosse lá na sua casa, curaria, aleluia, o criado dele. Ele creu ainda mais. Se Jesus dissesse somente uma palavra, ele estava crendo que através do poder da palavra também o criado dele ficaria curado. Louvado seja o nome do Senhor. Diz somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Escute, diz somente, Senhor, uma palavra e o meu esposo ficará curado. Diz somente, Senhor, uma palavra e a minha esposa ficará curada. Diz somente, Senhor, uma palavra e o meu filho ficará curado. Diz somente, Senhor, uma palavra e o meu esposo será liberto. Diz somente, Senhor, uma palavra e a minha esposa será liberta. Diz somente, Senhor, uma palavra e o meu filho será liberto. Diz somente, Senhor, uma palavra e o meu, aleluia, e meu esposo será transformado. Diz somente, Senhor, uma palavra e a minha esposa será transformada. Diz somente, Senhor, uma palavra e o meu filho será transformado. Diz somente, Senhor, uma palavra e o meu lar será mudado. Louvado seja o nome do Senhor. É o poder da palavra. É o poder da palavra de Deus. É a palavra que liberta. É a palavra que transforma. É a palavra que cura. É a palavra que salva. É a palavra que leva para o céu. Se o homem obedecer a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz somente uma palavra. Diz somente uma palavra. Não é preciso muita coisa, não. É só uma palavra com autoridade daqueles que creem. Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Meu querido, se a palavra de Deus não mudar a tua vida, nada nesse mundo muda. Louvado seja Deus. Porque essa palavra que nós pregamos, ela é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aleluia. Para quem não acredita nessa palavra, para quem não crê no poder dessa palavra, ela é loucura. Mas para aqueles que acreditam, para aqueles que crêem, ela é poder de Deus para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Creia no poder da palavra. Essa palavra pode te libertar da maconha. Essa palavra tem poder de te libertar da cachaça. Essa palavra tem poder de te libertar da droga. Aleluia. Aleluia. Essa palavra tem poder de te libertar da prostituição. Esta palavra tem poder de te libertar do adultério. Esta palavra te liberta da idolatria. Esta palavra te liberta da maconha. Esta palavra te liberta do homossexualismo. Esta palavra te liberta do liberalismo. Aleluia. Esta palavra te liberta, aleluia, de qualquer coisa que estejam te aprisionando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem quiser continuar sendo escravo, continua. Isso é problema teu. Mas que essa palavra tem poder de te libertar. Ela tem poder. Porque ela libertou a minha vida. Porque ela libertou a minha vida. Se tu não crês, isso é problema teu. Mas eu creio no poder dessa palavra, porque ela libertou a minha vida. Essa palavra aqui é para quem crê. Não crê, é problema teu. Continua, quer ser escravo, continua sendo escravo. Quer continuar sendo instrumento de Satanás, continua sendo instrumento de Satanás. Isso aí é problema teu. Não é obrigado. Versículo 9, ainda no texto aqui de Mateus 8, 5 em diante. No versículo 9, o centurião fala para Jesus ainda: porque eu sou homem sob autoridade, e eu tenho soldado a minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, ao meu soldado faz isso e ele faz. Aí no versículo 10 diz assim: e Jesus, ouvindo esta palavra do centurião, maravilhou-se e disse para os que seguiam: em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Eu também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dente. Aí no versículo 13 do texto de Mateus 8, versículo 13, Jesus disse para o centurião: vai, e como tu creste na minha palavra,
desde agora, o teu criado, o teu empregado já está curado. Louvado seja o nome do Senhor. É para quem crê, irmão. Essa palavra aqui é para quem crê. O poder dessa palavra que se manifesta da vida daqueles que creem, irmão, né? É crer. João capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24, é Jesus falando. Ele diz: em verdade eu vos digo, que aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, garantia, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. É para quem crê. É para quem crê. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17, ele diz assim, ó. Carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 10, versículo 13 ao 17. 13. Porque todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como creram aqueles que não ouviram? Como ouviram se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: oh, quão suave é aqueles que levam a boas novas. Mas Isaías diz: nem todo creu na nossa pregação. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É essa palavra que nós estamos pregando aqui esta manhã. A palavra de Deus que salva. A palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus que leva o homem para o céu. Se ele crer, se ele obedecer, se ele praticar, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, ele diz: porque todos que andar de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre ele em Israel de Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. De fé para crer, e prática para nós obedecer, para nós colocar em prática na nossa vida. A Bíblia não pode ser só a nossa regra de fé, ela tem que ser a nossa regra de fé, mas também de prática. Nós temos que colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra essa manhã para o seu coração. O poder da palavra que pode mudar a tua vida, que pode transformar a tua vida, que pode te fazer de criatura, filho de Deus. Como? Confessando Cristo como Salvador da sua vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam, aceitaram, confessaram, deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aonde é que está a primeira pessoa para Jesus esta manhã? Aonde é que está a primeira pessoa para Cristo esta manhã? Que deseja confessar Cristo como Salvador da sua vida. Aonde é que está a primeira pessoa que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com Jesus esta manhã? Eu gostaria de orar por você. Aleluia. Não tenha vergonha. Venha aqui conosco. Se aproxime aqui da missionária. Aleluia. Nós vamos estar orando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra para o seu coração. Neste momento eu quero chamar a minha esposa, a missionária Cláudia, que vai estar encerrando esse trabalho, orando pela nossa vida, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade que nos concede de estar aqui levando o seu cumprindo essa ordem imperativa do Mestre. Eterno e soberano Deus, Pai Santo e Pai maravilhoso. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, Pai amado, por tu me dar força, saúde, Senhor, disponibilidade para estar aqui, Senhor, pregando a tua santa palavra. Pai amado, cada um que ouviu a tua palavra nesta manhã, Senhor, que possa guardar no seu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Trabalha, Espírito Santo de Deus. É tu que convence, Senhor, o homem do pecado e da justiça. Toca no coração de cada vida aqui nesta manhã. Que cada um venha se arrepender dos seus pecados, Senhor amado. Venha te confessar como Salvador, Senhor. Porque tu estás voltando, Senhor. A tua palavra está sendo pregada, está sendo ministrada. E nós cremos, Senhor, que tu vai voltar. Em breve tu vai voltar, Senhor amado. Pode ser até neste momento, Senhor. E nós temos consciência que aquele que não te aceitar como Salvador na sua vida, infelizmente, Senhor, ficará neste mundo e passará, Senhor, pela grande tribulação, que será o derramamento da tua ira. Então, Espírito Santo de Deus, trabalha em cada vida, em cada coração nesta manhã, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá um dia de paz e comunhão contigo. E se realmente a tua vida se der hoje, Deus, nos leva para estar contigo aí na glória, Deus, em nome de Jesus.